Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus para a residência do governador, reuniram em torno dele toda a tropa e, despindo-o, cobriram com manto vermelho e, fazendo uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça. Na mão direita puseram uma vara e ajoelharam-se diante dele e o zombavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Sabe novamente o verso número 28? E, despindo-o, cobriram-no com um manto vermelho e, fazendo uma coroa de espinhos, puseram em sua cabeça. Na mão direita puseram uma vara e, ajoelhando-se diante dele, o zombavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. Veja, pode estar acontecendo. Durante essa semana eu peguei uma gripe. Minha voz não está lá, essas coisas, já não é, piorou com a gripe. Nós estamos aqui para falar de Jesus, amém? O texto começa dizendo que vai se tratar a respeito da crucificação de Jesus. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, aproximadamente, foi dado início à morte mais emblemática que o mundo já presenciou. A morte que o ateu, o não ateu, a morte que aqueles que acreditam em Deus, os que não acreditam, há de confirmar que existiu. A morte de Jesus foi tão importante, porque a morte de Jesus não marcou um período, a morte de Jesus não marcou uma época, a morte de Jesus não marcou um império, a morte de Jesus marcou uma história. Então, o não cristão, então o ateu, até mesmo o infiel, nos dias de hoje, ainda tem que reconhecer, mesmo quando vai em uma faculdade de história, lá vai estar o período antes e depois de Cristo. Lá ainda vai ter o período antes e depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com esse período que eu quero dar início nessa pregação, dizendo que ocorria em uma sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, o trajeto de Jesus para entregar o seu corpo, sem mácula, um sacrifício santo, um sacrifício vivo. O único capaz de remir os nossos pecados estava sendo crucificado naquela sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, ficando 6 horas crucificado na cruz, ficando 6 horas aguentando a dor, aguentando o sofrimento, aguentando a perseguição e a afronta. Mas antes disso, eu quero dizer que em Isaías capítulo 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se nós formos olhar a palavra do Senhor e examinar, nós vamos ver que no livro de Levítico está descrito 617 leis que o povo deveria seguir, que o povo deveria cumprir para estar em santidade com Deus. Contudo, nós não conseguimos cumprir nem a dos 10 mandamentos, quem dirá 617. Todo o povo de Israel, até os dias de hoje, nos dias da antiguidade, o povo não consegue cumprir sequer uma lei, quem dirá 617. Por esse motivo veio Jesus, o sacrifício vivo, santo, sem mácula, o cordeiro escolhido por Deus, para fazer como ele mesmo disse na Bíblia. Ele disse: eu não vim para descumprir a lei, eu não vim para tirar a lei, eu vim para que a lei fosse cumprida, porque os próprios guardiões da lei, das Escrituras, não a cumpriam. Os próprios guardiões das Escrituras Sagradas, estes não faziam valer a própria Escritura Sagrada. Queriam cumprir tanto uma coisa difícil que se esqueciam das coisas simples. Queriam fazer tanta coisa difícil que se esqueciam do amar ao próximo, do amar a Deus acima de todas as coisas. É neste contexto que Jesus é enviado, é nesse contexto que Jesus é conduzido para a terra, para servir de cordeiro imaculado, para aquele cordeiro que não tem mácula e aquele que é capaz de cumprir os 3 requisitos: ser rei, ser sacerdote e ser profeta. Infelizmente, nós vivemos em tempos que o povo quer ser os 3 juntos, mas o único que pode ser o único que é este tripé, rei, sacerdote e profeta, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem pregador, tem pregadora, tem cantor, tem cantora querendo aparecer, querendo levar sacrifício,
silêncio, querendo profetizar, querendo tomar o lugar do rei, mas o único rei vivo, santo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos em uma época que nós temos que saber o nosso lugar na igreja. Nós vivemos em um período que nós temos que tomar ciência que o nosso lugar não é no lugar de destaque. O lugar do cristão não é no lugar de destaque para ser aplaudido, para ser agraciado, não. O lugar do cristão é debaixo de pedrada. O lugar do cristão é debaixo da lama, é debaixo da dificuldade, porque Deus ele não opera na emoção. Olha que interessante. Nós vivemos um evangelho do século 21, um evangelho totalmente voltado para a emoção. O povo é tão emocionado, fica tão emocionado dentro da igreja, chora de emoção, pula de emoção, mas quando sai da porta para fora da igreja esquece tudo, passou tudo. Por quê? Porque foi tudo passageiro. Deus não trabalha com emoção. Deus não trabalha com sentimentos de emoção. Deus trabalha com propósito. Deus ele trabalha com propósito. Quando nós temos um propósito, nós não somos movidos por emoção. Quer ver? Um exemplo: Elias, Eliseu trabalharam com propósito. Elias disse: não vai chover durante o período de 7 anos, e não choveu, foi perseguido, teve dificuldades, mas estava debaixo do propósito. Eliseu se manteve debaixo do propósito. Foi oferecido a ele tantas riquezas, tanto ouro, tanta prata, tantas vestes reais, e ele não se vendeu. Mas o seu servo Geazi se vendeu. Por quê? Por causa da emoção. Pegou a lepra, pegou o que não era dele, pegou o que estava fora do propósito. Mas quando nós caminhamos no propósito, nós somos sustentados por Deus. Pode vir até dificuldade, pode vir até tribulação, o barco pode balançar, mas se nós estivermos no propósito, nós estaremos com Deus. Falando de propósito, eu quero dar início à trajetória de Jesus até o Calvário. Nós podemos observar 4 características de Jesus durante aquele trajeto e quando Jesus foi crucificado. A primeira dela é a debilidade física, está em João capítulo 19, verso de número 1. E Pilatos ordenou que o açoitassem. Olha que interessante. Não há dados precisos se Jesus carregou a cruz completa ou se carregou a cruz, ou se carregou metade da cruz. A parte horizontal da cruz pesava 20 quilos. E a cruz completa pesava 80. Mas pensa comigo, um corpo humano, a Bíblia diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Nós podemos aprender que o corpo de Jesus já estava debilitado, já estava colapsando naquela situação. Ficou a noite inteira apanhando, sendo zombado, sendo humilhado. Cuspiram na face de Jesus e ainda colocaram Jesus para carregar uma cruz pesada. Nós podemos ver que nesse início do trajeto, nós vamos ver que a primeira afronta que Jesus recebeu foi a afronta física. Foi uma afronta que estava desafiando já as leis romanas, já estava desafiando a medicina, porque como um homem que apanhou a noite toda, um homem que apanhou a madrugada toda, houveram 3 trocas de turnos no exército romano, apanhou, foi chicoteado, foi penalizado, e os psicólogos ainda não entendem como Jesus perdoou Judas, mesmo depois de passar por toda essa situação, por culpa de Judas. Mas olha só que interessante, Jesus não esmoreceu a fé porque estava no propósito. Quem toma chicotada, quem passa a madrugada apanhando, sendo caluniado, sendo difamado, impossibilitado, não tinha necessidade básica, creio eu, e a Bíblia me faz entender assim. Quando a Bíblia diz que Jesus teve sede, eles ofereceram vinagre para Jesus. E a morte de cruz era uma forma de punir o mais maldito criminoso. Era uma forma de punir a escória, tanto que romanos não eram crucificados. Mas como assim? Jesus não era maldito, muito pelo contrário. Jesus veio para purificar o mundo. Porque Jesus se encontrava naquela situação. E aí, lendo, eu pude entender que quando nós estamos debaixo do propósito de Deus, mesmo na luta, ainda
Jesus está conosco. Eu aprendi uma coisa, que é melhor estar na dificuldade, no propósito de Deus, do que longe das mãos dele na bonança. Sabe por quê? Porque uma hora acaba. Uma hora o que está bom fica ruim. Uma hora o que está bom cai. Porque é insustentável uma vida inteira boa. Por isso que vivemos em um século que muitas doenças têm acontecido, e em específico a depressão, a crise de pânico, a ansiedade. Não estou pregando heresia, estou pregando Bíblia. Veja só, quantas são as situações que nós vemos que a Bíblia Sagrada nos mostrou de homens de Deus que duvidaram do seu chamado. Moisés falou: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, manda o meu irmão Arão. Nós vemos a Bíblia falando que Jesus olhou para o Pai e falou: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Somos cristãos, somos humanos, sentimos dor, sentimos angústia, mas o que nos sustenta de pé é o propósito de Deus. Olha só que interessante. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, discípulos foram cerrados ao meio, tiveram suas cabeças arrancadas. Mas olha só que interessante, Paulo, antes de ter sua cabeça arrancada, ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E olha só que coisa mais linda, ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Meu Deus, graças a Deus, aleluia. Então, a primeira característica que nós vemos neste trajeto de Jesus é a debilidade física. Em segundo, o afrontamento psicológico. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 27, verso de número 29, que zombavam dele. Nessa situação, colocaram a identidade de Jesus em xeque. O ministério de Jesus se iniciou aos 30 anos aproximadamente. E durante esses 3 anos e meio que Jesus foi crucificado com 33 anos, em todo momento Jesus afirmava ser filho de Deus, ser o Messias enviado por Deus, aquele que veio tirar o pecado. Em todo momento, em toda pregação, em toda circunstância, Jesus se colocava como o Cordeiro Santo que veio para tirar o pecado. Mas olha só que interessante. Uma coisa nós temos convicção quando está dando tudo certo. Uma coisa nós acreditarmos que está tudo bem, quando definitivamente as coisas estão bem. Uma coisa é nós dizermos: eu tenho certeza que o meu Salvador vive e que Ele cuida de mim, quando as coisas estão dando tudo bem. Mas é muito diferente quando está na prova, quando está dentro da fornalha, quando está sendo perseguido, quando está na cova dos leões. É muito diferente dizer que está tudo bem, mesmo quando a situação não ajuda. É muito difícil dizer que está tudo bem quando a situação não ajuda. Mas como assim? Meu Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova viva das que se esperam em Deus. E Paulo, ele vai continuar dizendo que a loucura de Deus é mais sábia que a maior sabedoria do ímpio. Como pode um povo que sofre perseguição, um homem ou uma mulher que é apedrejado, que é sucumbido, que é jogado à lama, que é jogado aos leões, ainda acreditar que está tudo bem? Nós podemos dizer na aflição, na dificuldade, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor ainda vive. Eu sei que o meu Redentor ainda vive. Mas para nós dizermos esta frase, nós temos que estar convictos em quem nós estamos crendo e em quem nós estamos servindo. Porque é fácil dizer que está tudo bem na bonança. Eu quero ver dizer que está tudo bem na aflição. Eu quero ver dizer que está tudo certo, que está tudo bem, quando a dificuldade bater a porta. Graças a Deus. Meu Deus. E seguindo no afrontamento psicológico, nós temos que, além de todas essas características, Jesus ainda foi ridicularizado em 3 idiomas diferentes. Estudiosos dizem
que acima da cabeça de Jesus estava escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas estava escrito em 3 línguas: em hebraico, em grego e em latim. E olha só que interessante, a escrita hebraica era uma forma da religião, era uma forma dos fariseus ridicularizarem Jesus. A escrita grega era uma forma da filosofia ridicularizar os pensamentos e as ideias de Jesus. E a forma que estava escrita em latim, por último, era uma maneira dos romanos ridicularizarem a crença de Jesus. Então eu posso concluir que com tudo isso colocaram em xeque a personalidade de Jesus. Com tudo isso colocaram à prova o verdadeiro caráter e a verdadeira identidade de Jesus. A identidade do cristão não é provada na fase boa. A identidade do cristão eu posso aprender, conforme a Bíblia me ensina, que nunca foi e nunca vai ser forjada na mansidão. Tanto é que nós temos o exemplo do barro, que a Bíblia diz que o barro se quebrou e o oleiro refez o barro. E teve uma frase que eu ouvi na minha vida, que o ouro mais puro, o melhor ferro é forjado no fogo mais forte. E não é diferente do cristão. Cristãos que são forjados com bajulações caem. Cristãos que são forjados passando a mão na cabeça, falando que está tudo bem, que não tem problema, que a Bíblia perdoa o erro dele ou dela, que a Bíblia perdoa o pecado dele ou dela, pode vir do jeito que você está e continuar do jeito que você está, cai e quebra a cara. Mas quando os cristãos são forjados no deserto, quando o cristão é forjado para derrubar a muralha, para enfrentar exércitos, aí sim, quando a identidade dele é colocada à prova, ele honra o Deus que o chamou. Nós honramos o Deus que nos chamou, honrando a identidade que Ele nos deu. Quem sabe, se Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, tivessem se dobrado perante a estátua do rei Nabucodonosor, eles teriam tido tanta honra quanto tiveram na Bíblia, teriam sido tratados como apóstatas, mas mesmo assim, olhou para a direita, estavam se ajoelhando, olhou para a esquerda, estavam a se ajoelhar. Mas diante daquela situação, quiseram tirar a identidade deles, mas eles, como bons cristãos, mantiveram sua identidade. Ter identidade cristã no meio cristão é fácil. Ser cristão no meio de cristão é fácil. Dizer que serve a Jesus, que serve a Deus na igreja é fácil. Difícil é quando cospem na nossa face. Difícil é quando nos ridicularizam. Difícil é quando colocam nossa identidade à prova. E naquele grande dia só irá morar com o Pai aquele que tiver a sua identidade. Aquele que tiver a sua identidade fortalecida no Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E olha só, isso é preocupante. Quando a Bíblia diz que Deus diminuiu o tempo, porque até os cristãos, os mais fortes, poderiam se perder. E nós vemos num contexto que Jesus está em uma roda sendo escarnecido, sendo espancado, sendo estapeado por soldados romanos, ridicularizando o seu chamado, dizendo que o propósito
dele era inútil, dizendo que a identidade dele era falsa. Mas sabe o que eu acho bonito nessa história? É que o profeta Isaías vai dizer que como cordeiro mudo foi lançado ao matador, e como ovelha foi conduzida aos tosqueadores. Se Jesus tivesse reclamado naquele momento, teria descumprido a profecia. Se Jesus tivesse reclamado naquela situação, a profecia teria sido inutilizada. Mas Jesus foi fiel até para cumprir a profecia. Jesus não reclamou. Jesus não murmurou. Porque Jesus honrou o chamado que o Pai incumbiu a ele. Que Jesus honrou a missão que o Pai incumbiu a ele. E com essa missão, nós vamos para a terceira característica. Só para você não dormir, até agora foram quantas características? Duas. É só para saber se não tem ninguém dormindo. Primeira, debilidade física. Segundo, afrontamento psicológico. E agora foi colocado em lugar maldito. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Primeiro, numa cruz que não era para Jesus estar. O pregador está pregando heresia, não estou. Éramos nós para estar lá. Como alguém vai ser punido? Como alguém vai ser sentenciado sem ter transgredido nenhuma lei? É impossível. Como alguém vai pagar uma pena que não é dele? Não existe. Mas ainda assim Jesus está cumprindo uma pena que não era dele, assumindo chicotadas que não eram dele, carregando uma cruz que não era para ele carregar, para chegar no século 21, nas igrejas do século 21, ter o seu nome escarnecido. Mas quantos esquecem que Jesus é amor, mas Deus também é justiça? E há de acontecer a justiça de Deus no tempo que é devido, porque a Bíblia diz que 1000 anos para Deus são como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Cedo ou tarde a justiça de Deus vai vir. Mas Jesus, entre dois ladrões, foi colocado em lugar maldito. E como eu disse anteriormente, a cruz foi feita para os mais detestáveis criminosos e escravos. E um detalhe interessante é que a Bíblia diz que foi um madeiro lavrado. Madeiro lavrado significa preparado com cuidado. Aquela cruz tinha um único objetivo, que era crucificar. Aquela cruz tinha um único propósito, que era tirar a vida do crucificado. Mas olha só que interessante. A cruz tinha um propósito de tirar a vida do crucificado, mas não contavam que o crucificado iria dar a vida por causa da cruz. Olha que lindo! Foi preparada com cuidado a cruz para tirar a vida do crucificado, mas mal sabiam eles que o Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo e nos remir dos nossos pecados. Jesus, ele transmitiu uma mensagem bem clara, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus Pai. Eram crucificados pessoas malditas, eram crucificados pessoas pecaminosas, criminosas, a escória da sociedade, mas nesta mesma cruz estava sendo crucificado Jesus, para mostrar que não importa o lugar, para mostrar que não importa a situação, para mostrar que não importa a ocasião, Jesus ainda salva, Jesus ainda transforma.
posso entender que quando aquele homem, Simão Sirineu, foi ajudar Jesus a carregar, eu aprendo que aquele homem, Simão Sirineu, estava representando uma fatia da humanidade. Olha só que interessante, não faz sentido. Por que não os ladrões, a Bíblia não fala, mas imagino eu, não tiveram ajuda para carregar a cruz? Por que tantos outros crucificados, a história não relata que tiveram ajuda para carregar a cruz? Somente Jesus teve a ajuda daquele homem que, olha para você ver, que por interessante, ele foi até Jerusalém para fazer compras no mercado. Ele não foi para assistir a crucificação, nem sabia que estava acontecendo uma crucificação naquele momento, naquela sexta-feira. Foi lá para comprar recursos e acabou ajudando Jesus a carregar a cruz. Eu posso aprender com essa palavra que este homem, Simão Sirineu, representava um parcela da humanidade. Representava eu, representava você, no que tange a termos que carregar a cruz, porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para mim, a cruz era para você. Quando esse homem ajuda Jesus a carregar a cruz, eu posso concluir que mesmo a cruz sendo para mim, mesmo a cruz sendo para você, Jesus ainda cumpriu a sua promessa de ser o nosso Redentor. Jesus ainda carregou a cruz dele mesmo. Aleluia. Eu posso aprender com essas três características. Aprender não, eu posso admirar mais Jesus ainda. Porque viveu o que Jesus viveu. Passaram o que Jesus passou. Eu estava vendo um psicólogo falando que não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum para a psicologia alguém que for atraído aceitar um beijo em sua face. Não fazia sentido nenhum alguém que sabia que seria traído e mesmo assim se assentar à mesa com o traidor. Sabe o que eu aprendo com essa análise? É que Jesus tem lugar para todos, mas nem todos têm lugar para Jesus. Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus está disposto a receber todos, mas nem todos estão dispostos a carregar a cruz. Sabe o que eu aprendo? É que enquanto Jesus está falando para vir, tem um monte de gente vindo. Pode vir, eu sou o rei. Jesus dizendo, eu sou o dono do ouro e da prata. Opa, tem um monte de gente vindo. Mas quando Jesus troca o discurso, quando Jesus continua o discurso falando, olha, para entrar no céu, tem que largar o seu pecado. Que é mais fácil entrar no céu faltando um olho do que para o inferno com os dois olhos. O povo tem preferido ir com os dois olhos para o inferno do que aceitar o que Jesus está falando. Meu Deus. Hoje, nós nos colocamos à disposição do ordenamento jurídico brasileiro. Países se colocam à disposição de tratados da ONU, da OTAN. Mas um tratado, um pacto, uma aliança que é muito anterior a todas estas coisas, que teria que ter mais valia do que todas estas juntas, está sendo menosprezada, não está sendo defendida. E com base nisso, eu quero ir para a quarta característica. Jesus honrou a profecia. Nós vemos em um Estado democrático de direito. Nós temos leis, temos deveres, temos direitos. E nós sabemos quais são as consequências de quem transgride a lei.
terá sua pena, terá sua sentença. Mas me vem um questionamento: por que as pessoas não têm este mesmo pensamento quando pecam? Porque que você, não levamos a sério, da mesma maneira que nós levamos a sério uma transgressão, uma indisciplina. Por que nós não levamos a sério a mesma maneira a palavra de Deus? Por vezes nós pensamos que a palavra de Deus é balela, que o que está escrito não há de acontecer, que o que está escrito não faz sentido algum. Se o cristão questiona tanto a Bíblia, não faz sentido ele estar dentro da igreja, porque não é Deus que tem que mudar por causa do meu pecado, não é Deus que tem que mudar porque eu acho ou eu deixo de achar, não é Deus que tem a obrigação de mudar porque eu quero que Ele mude, não. Sou eu que tenho que mudar por causa de Deus. Se eu quero subir, se eu quero louvar, se eu quero participar daquele grande banquete, eu tenho que cumprir o meu papel de cristão aqui na terra. Eu tenho que cumprir o meu papel de chamado, de discípulo do Senhor aqui na terra. E nós não vemos homens e mulheres que foram usados por Deus no comodismo. Nós não vemos homens e mulheres que foram usados por Deus na sua cama, no seu leito, dentro da sua casa. Nós não vemos homens, não vemos mulheres usados por Deus em seu bem descanso, não. A seu bel prazer, nós não vemos. Nós vemos homens e mulheres que estavam no desconforto, que estavam na tribulação, que estavam na dificuldade, que estavam na provação, que estavam perto da morte. Lá se manifestou a glória de Deus. Olha só que interessante, quando nós estamos no propósito, pode até demorar, mas o propósito ainda acontece. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas permaneceis em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Aleluia. Quando você está no lugar certo, com o propósito certo, aí a providência de Deus vem.